A Bíblia conta que durante o fim dos tempos Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, em uma visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, relata que esse julgamento recebe 3 diferentes divisões dentro da linguagem apocalíptica: a abertura dos 7 selos, o soar das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Neste vídeo, falaremos sobre esses 3 eventos proféticos do Apocalipse que vão abalar toda a Terra. Primeiro evento profético: a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Em sua visão, João viu um anjo procurando alguém que fosse digno de abrir o livro que iniciaria o julgamento no mundo. O apóstolo chora porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: "Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro, então, pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo: a vinda do Anticristo. O apóstolo João escreveu: "Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer." Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles abre as portas para que o Anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso que chegará com o discurso de promover a paz pelo mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo: o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Este segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, que representa o castigo de Deus, fazendo com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. O terceiro selo: o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Na cultura judaica, a cor preta significa lamento, aflição e fome, e é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo. Ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos representa a crise econômica e a fome, simbolizando a falta de alimentos e os preços exorbitantes. As pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. O quarto selo: o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da terra. Essas pessoas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores, e também pelos ataques dos animais selvagens. O quinto selo: desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou: quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Senhor soberano e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram seriam julgados. Eles foram instruídos a esperar pacientemente até que outros crentes também fossem martirizados. O sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: Eu observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A maior catástrofe de toda a história acontecerá com a abertura deste sexto selo, envolvendo fenômenos cósmicos e aterrorizando toda a população mundial. Então as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está próximo. Durante esse período assustador, um anjo mostra a João que 144.000 pessoas receberão o selo de Deus para serem protegidas da ira do Pai. O sétimo selo, as 7 trombetas. A abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam para acontecer. Ele descreveu: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. Para ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do sétimo selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, houve um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Ele. Mas, mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependeram dos seus erros e, em vez disso, amaldiçoaram ao Senhor por todos os acontecimentos. Então, após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos ocorrerão. Segundo evento profético, o soar das 7 trombetas do Apocalipse. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas, que estão descritas entre os capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse, surgem quando Jesus abre o sétimo selo. Está escrito: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E você pode estar se perguntando: mas por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar o povo sempre que um evento importante de origem divina estava prestes a acontecer. Veja o que acontecerá na terra cada vez que um anjo do Senhor tocar uma das 7 trombetas do Apocalipse. Primeira trombeta. Assim que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue caíram do céu, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas verdes existentes. Como consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam suas vidas, seja pelo fogo e pela violência da queda do granizo ou pela falta de alimentos que a chuva trará. Segundo estudiosos da Bíblia,
Essa é uma descrição simbólica para diversos desastres que afligirão a terra para castigar o pecado dos ímpios e avisar que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequências. Segunda trombeta. Logo que o segundo anjo tocou a sua trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações. Provavelmente, tsunamis arrasaram centenas de cidades costeiras. Isso mostra como será grande a ira do Senhor, pois aconteceram desastres naturais e econômicos jamais vistos em toda a humanidade. Terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a Terra, só que agora caiu sobre o continente, afetando rios e lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois ela se tornou amarga e muitas pessoas morreram por causa disso. Essas catástrofes aconteceram, e provavelmente as pessoas se revoltaram contra Deus. Aí percebemos como será difícil se arrepender durante a grande tribulação. Como eu disse, haverá oportunidade de salvação, mas a maioria vai se voltar contra o Criador e rejeitar Jesus. Quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou a sua trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram atingidos por Deus para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá, as plantações e as lavouras secarão, e a fome matará pessoas em todos os lugares. Com tudo isso, Deus prova mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas e que somente aqueles que se rendem a Ele serão salvos do seu juízo. Quinta trombeta. Pouco antes de a quinta trombeta tocar, João viu um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ele estava querendo mostrar às pessoas que as 3 trombetas que ainda serão tocadas representarão juízos ainda piores da parte de Deus. Quando o anjo toca a quinta trombeta, João viu uma estrela que havia caído do céu. Essa queda está relacionada à queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago. Isso significa que Satanás e seus demônios são anjos caídos que estão na terra e que têm permissão para atacar as pessoas com suas obras malignas. Depois dessa queda, a Bíblia diz que o abismo foi aberto, e dele saíram gafanhotos que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos durante 5 meses, deixando-os aflitos a ponto de buscarem a morte para aliviar o momento, mas não a encontraram, pois nem mesmo a morte pode livrá-los desse tormento. Esses gafanhotos atingiram apenas os ímpios que não tinham o selo de Deus na testa. Sexta trombeta. Após o toque da sexta trombeta, foram libertos 4 anjos caídos que estavam presos no rio Eufrates, a fim de liberar um grande número de tropas na batalha para matar 1/3 da humanidade. Eles montam cavalos e usam colorações vermelhas, azuis e amarelas, simbolizando as pragas que infligem à humanidade: fogo, fumaça e enxofre. Esse é o exército de 200 milhões de soldados que atravessaram o rio Eufrates para tentar destruir Israel no Vale do Armagedon. Sétima trombeta. Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes no céu começaram a cantar: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e adoraram ao Senhor. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus receberam seus galardões, enquanto os seus perseguidores serão destruídos. Depois disso, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a Arca da Aliança. Então haverá muitos relâmpagos e trovões, e as pessoas no céu se alegrarão muito por saber que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim ao mal na terra, estabelecendo o seu reino eterno. Agora já não há mais tempo para arrependimento, e os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse sobre eles. Mesmo depois da abertura dos 7 selos e do toque dessas 7 trombetas, muitas pessoas não se arrependerão de seus pecados e continuarão vivendo longe da presença do Senhor. Assim como o coração dos egípcios endureceu quando Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito, o coração deles também se endureceu contra Deus. Esse é o momento que você deve avaliar a sua vida. Como você tem andado diante de Deus, sabendo que Ele tem definido um tempo de julgamento para toda a injustiça e impiedade que governam hoje no mundo? O tempo de tudo isso acontecer está cada vez mais próximo, e você não precisa passar por todas essas aflições que virão.
basta que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e obedeça à sua palavra. O livro de Apocalipse mostra como serão os últimos dias antes da volta de Jesus, desde o surgimento do Anticristo e o seu reinado aqui na terra, até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens. Vimos os 2 primeiros eventos proféticos descritos até agora: a abertura dos 7 selos do Apocalipse e o toque das 7 trombetas. Agora, veremos o terceiro evento profético das revelações de Jesus Cristo para a sua igreja contidas no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Este evento é chamado de o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Então, nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão de um dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. É nesta passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo de eles se arrependerem, como acontece quando os anjos tocam as 7 trombetas. Porém, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira. Algo que gera muitas dúvidas nas pessoas em relação às 7 trombetas e às 7 taças é basicamente a diferença entre elas. As trombetas são a visão de que Deus derramará o juízo final, e as taças são o cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas, a destruição atinge 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atinge tudo e todos. No início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus que completarão a sua ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona uma espécie de mar de vidro, de onde todos aqueles que não se curvaram ao Anticristo e se mantiveram fiéis ao Senhor cantarão louvores ao Criador. Esses estão protegidos do que acontecerá no derramamento das 7 taças. Essas pessoas que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando a Deus com o cântico de Moisés e o do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. Vamos ver como será essa canção. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso mostra que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão deste mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. Esse cântico é muito importante para entendermos o porquê do juízo que irá acontecer. Veja que eles cantam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que será derramada nas 7 taças é correta e refletirá a justiça do Senhor. Na continuação do cântico, nós temos uma pergunta muito interessante: quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que, mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta eu vou te revelar ao longo desse vídeo e, como todo o livro de Apocalipse, esta passagem traz muitas referências a textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, as próprias taças são muito parecidas com algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. Um exemplo disso é quando o apóstolo João viu o santuário do céu se abrindo. Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança e era um lugar de habitação de Deus com o povo de Israel. Depois que o santuário do céu se abriu, saíram 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham um cinturão de ouro ao redor do peito, muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento, os intermediários entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. Depois disso,
vemos que o santuário foi tomado de fumaça e que ninguém podia entrar nele até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Isso também nos faz lembrar de passagens do Antigo Testamento onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Já no capítulo 16 do livro de Apocalipse começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se de que elas vêm apenas sobre aqueles que adoraram e serviram ao Anticristo. Os santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a Igreja de Cristo estará ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente pela sua volta à terra, onde estabelecerá o seu governo. Vamos nos aprofundar nos acontecimentos que seguem com o derramamento das 7 taças. A primeira taça, o apóstolo João escreveu: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. É a primeira taça que será derramada sobre a terra, e todos aqueles que tiverem a marca da besta e entregarem suas vidas ao Anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas que serão incapazes de serem curadas. Aqui, João está descrevendo a dor e a aflição do homem sem Deus, que é algo terrível e doloroso. A segunda taça, está escrito: O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. É a segunda taça, ela será derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo ser vivente que havia ali. Se nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Isso mostra a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento dessa taça acontecerá algo terrível e com certeza causará apavoramento a todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos do Senhor. Está escrito: O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, eles o merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. Repare que os ímpios, que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do passado, terão que beber dessa água transformada em sangue. Isso mostra o quanto o julgamento de Deus é justo. A quarta taça. No derramamento da quarta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios começará a ficar ainda pior. Está escrito: O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. A quarta taça será derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com o intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles serão castigados por isso. Eles ignoraram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar, mas agora todos terão que suportar o grande calor que ele causará na terra. E não será somente isso. Essa passagem ainda mostra que, mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependeram. E em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, elas blasfemaram contra Deus. Lembra da pergunta que eu fiz ainda há pouco? Será que existe alguém tão louco que, mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? Pois você consegue perceber a resposta aqui. A palavra de Deus nos diz em Jeremias: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pois o homem sem Deus é assim, com um coração mau e perverso, que não ousa se arrepender mesmo diante do juízo e da justiça. A quinta taça. Já a quinta taça da ira de Deus será derramada diretamente contra Satanás. Vamos ver o que está escrito. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Vemos nessa passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta,
que é o centro do governo do Anticristo. Quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso. As pessoas se desesperarão, se sentirão abandonadas, pois o líder que tanto admiravam será humilhado pelo Senhor. Porém, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus, ao invés de se arrependerem de suas obras malignas. Eles morderão a língua de dor, mas encontrarão forças para declararem que são inimigos de Deus. A sexta taça. O derramamento da sexta taça da ira de Deus descreve o Armagedon, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirem para tentar derrotar Israel. Veja o que está escrito. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos e que vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado o Armagedon. O significado da palavra Armagedon é montanha de Megido, que fica na região de Israel, e será nesse lugar que acontecerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia conta que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sairão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para enfrentarem os judeus em Jerusalém. Essa guerra terá o propósito de destruir o povo judeu e assim impedir a volta de Cristo. Este é o momento final da grande tribulação, no qual a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. Este é o momento em que Cristo aparecerá como ladrão à noite, para livrar o seu povo e destruir o anticristo com o sopro de sua boca. A sétima taça. A última taça é a descrição detalhada da cena de maior terror da história da humanidade, também conhecido como juízo final. Veja o que a Bíblia diz. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Então houve relâmpagos, vozes e trovões, e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e deu-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilogramas cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: está feito. Esta era a voz do próprio Deus anunciando que chegou um momento em que sua ira sobre a terra iria terminar o mundo. Então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 14. Em seguida, a grande Babilônia é despedaçada e o império do anticristo é destruído. As cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas se deslocam, as montanhas desaparecem e pedras enormes caem do céu em cima daqueles que não serviram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para nos arrependermos de nossos pecados e crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Só assim estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Esses eventos não são para causar nenhum tipo de pânico ou medo. Esses eventos são as profecias reveladas por Cristo ao seu servo João para conhecimento da Igreja, de todos os tempos, do que Deus tem preparado para os seus servos fiéis. Há um céu de glória, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus é o que prometeu salvar. E hoje a salvação de Deus está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo, nosso único Senhor, o Filho amado de Deus, 100% homem e 100% Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, a resplandecente estrela da manhã, sobre o qual não há sombra de variação. Tudo o que está escrito se cumprirá, cada selo será aberto, cada trombeta será tocada, e cada taça será derramada,
e cada um que perseverar até o fim, esse será salvo e ouvirá a mais excelente voz dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se esse vídeo abençoou a sua vida, por favor, compartilhe com pessoas que você quer que recebam o dom da vida eterna e inscreva-se no canal para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Temos também o clube de membros do nosso canal, que você pode assinar aqui mesmo pelo YouTube, onde está escrito: Seja membro. Quero agradecer a você que assistiu a esse vídeo até o final e pedir que Deus te abençoe rica e poderosamente. Um abraço e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.